Imagine uma cozinha que nunca fecha as portas, Certo. não existem caixas registradoras, não há preços colados nas paredes, não há catracas. E, principalmente, não há qualquer tipo de hierarquia lá dentro. Nenhuma separação. Exato, apenas 100.000 pessoas sentadas no chão, lado a lado, comendo juntas, de forma totalmente gratuita, todos os dias do ano. É um contraste brutal, sabe, quando a gente olha para o mundo lá fora. Exatamente. Hoje, o nosso mergulho literário é justamente sobre o motivo pelo qual essa realidade de 100.000 pessoas comendo de graça nos parece tão absurda, tão utópica, enquanto a estatística, a terrível estatística de 318 milhões de pessoas passando fome aguda no mundo hoje, soa como algo tristemente normal. Uma anomalia que a gente aceita. Sim, que aceitamos calados. Nós vamos analisar as raízes dessa contradição através de duas obras de crítica social implacável: a crônica O Dever do Pão e o texto O Banquete da Solidariedade. Obras muito densas, diga-se de passagem. Muito densas. O objetivo desta nossa análise aprofundada não é só constatar a tragédia da escassez. É examinar a fome não como um infortúnio, mas como o sintoma mais severo de um sistema que elegeu a ganância como força motriz. E para que possamos fazer justiça à complexidade desse tema, precisamos estabelecer uma distinção logo de início. Por favor. O que essas obras nos obrigam a fazer é separar, de forma cirúrgica, o que é contingência biológica do que é um projeto político de poder. Que é onde a ilusão começa a cair por terra, certo? Com certeza. Nós tendemos a naturalizar a fome coletiva, a encará-la como uma falha logística ou um capricho inevitável da natureza. Mas a literatura escancara que essa escassez moderna é um subproduto fabricado. Fabricado e altamente eficiente para quem o cria. Exato. Fabricado por uma ordem sociopolítica muito específica. Precisamos entender as engrenagens que transformam o alimento em uma ferramenta de controle. Essa distinção entre o natural e o arquitetado é o ponto de partida da crônica O Dever do Pão. Tem uma premissa lá que é quase poética, mas crua. A ideia de que a fome, na sua dimensão mais micro, é biologicamente atemporal. Sim, ela nasce com a vida. Desde o início dos tempos, as florestas, os animais e nós, seres humanos, nos alimentamos do chão, dos rios, do ar. É uma condição inerente ao simples fato de estar vivo. É o alarme original do corpo. Não é? Exatamente. Para que exista vida, precisa existir a fome alertando que o organismo requer combustível. Mas aí a leitura nos arrasta violentamente para a dimensão macro, para o choque de realidade daqueles 318 milhões de famintos. E a biologia não explica 300 milhões de pessoas, sem ter o que comer de repente. Não, de forma alguma. E aqui eu me sinto obrigada a fazer um questionamento. Esperar que encaremos a fome global como um projeto intencional é uma acusação monumental? Sem dúvida. Nós estamos realmente dizendo que líderes globais sentam em gabinetes para planejar a inanição de populações inteiras? Ou isso é só um efeito colateral trágico de um sistema incompetente? Essa é a pergunta central para a gente desconstruir a narrativa hegemônica. A intencionalidade nem sempre veste uma capa de vilão em uma sala escura. Como ela opera, então? A intencionalidade moderna se manifesta através de planilhas orçamentárias, através de escolhas de alocação de recursos e prioridades geopolíticas. Quer dizer, é burocrática. Extremamente burocrática e letal. Quando a literatura aponta causas como a crise climática contínua e os cortes implacáveis na ajuda humanitária, ela está, na verdade, descrevendo escolhas. E escolhas muito conscientes. Sim. As fontes fazem menção explícita, por exemplo, à proliferação de conflitos armados. Elas citam a destruição da infraestrutura em Gaza, as políticas bélicas financiadas pelas grandes potências, o maquinário de guerra destrói sistemas agrícolas inteiros de forma metódica. Ele envenena o solo, bloqueia rotas de distribuição. Exatamente. Quando um governo decide financiar a guerra em detrimento da vida, a fome que vem depois não é um acidente de percurso. Ela é uma externalidade calculada e totalmente aceita. A analogia que se forma a partir dessa análise é, confesso, aterradora. Assustadora. Nós temos a fome natural, que funciona como aquele alarme de incêndio dentro de um corpo querendo continuar vivo.
Já a fome sistêmica funciona como uma arma de destruição em massa silenciosa, operada por engravatados. Ela drena a vida lentamente. E é interessante notar o que os textos trazem como contraponto material a isso. O programa Fome Zero no Brasil, por exemplo. Sim, as fontes usam o Fome Zero como uma prova incontestável de que há alternativas. Exato. Ele é apresentado para mostrar que, quando a máquina do Estado volta seu peso logístico para erradicar a miséria, a fome recua. Isso destrói a desculpa da inevitabilidade. Se a alternativa existe, se é documentada e viável, continuar escolhendo a escassez passa a ser cumplicidade, certo? Sem sombra de dúvida. É a prova de que a fome atua como instrumento de controle. Manter populações na linha da subsistência dita quem tem o direito de existir e quem é descartável. Especialmente em um mundo com tanta abundância tecnológica. Saber que o sofrimento não é só tolerado, mas serve de base para as hierarquias de poder é desolador. É a fundação do sistema. E bom, se nós sabemos como resolver tecnicamente, mas optamos por não fazer, nós esbarramos na raiz filosófica dessa falência moral. E é aqui que os textos nos convidam a buscar respostas fora dessa nossa bolha ocidental. Eles olham para as sabedorias ancestrais, não é? A perspectiva dos povos originários. Exatamente. Para essa visão de mundo, a escassez não é discutida como uma falha de produção de grãos. É um patamar existencial. Eles elevam o debate. Elevam muito. A fome é encarada como a ruptura brutal da harmonia entre os seres humanos, a natureza ao redor e o próprio cosmos. E essa ruptura cósmica que os textos mencionam, ela não é apenas uma metáfora espiritual. É um diagnóstico material perfeito de como operamos hoje. Como assim? A cosmovisão indígena rejeita a fragmentação ocidental. Essa ideia de que o mundo é dividido entre recursos a serem explorados e indivíduos competindo. Quando a Terra é entendida como sagrada, acumular recursos infinitos enquanto o outro morre de inanição é um crime contra a vida coletiva. É uma aberração sob essa ótica. Sim, o nosso sistema é fundado nessa alienação extrema. Nós separamos o homem da natureza e separamos o indivíduo da responsabilidade sobre o próximo. Para traduzir isso de forma direta, nós operamos sob uma ilusão contínua. E as fontes citam um provérbio indígena que sintetiza essa nossa miopia civilizatória sem deixar margem para fugas. É um provérbio fortíssimo. Muito forte. O texto diz: somente quando for cortada a última árvore, pescado o último peixe, poluído o último rio, que as pessoas vão perceber que não podem comer dinheiro. É uma frase até conhecida, mas no contexto da fome global intencional, ela ganha um peso fúnebre. Fúnebre. Colocando em termos práticos, nós somos ensinados a tratar os números nas nossas contas bancárias como a coisa mais sólida e real das nossas vidas. Todo o nosso esforço diário é para inflar esses números em telas de mercado. E o provérbio aponta para a aterrorizante realidade de que números não têm calorias reais. Eles não podem ser plantados ou colhidos. Tudo precisa virar moeda. Nós vivemos o delírio coletivo de que o capital tem valor em si mesmo, esquecendo que o dinheiro é só um pacto imaginário, uma ficção conveniente. Mas a biologia não negocia com ficções, não é? De jeito nenhum. A água limpa e a terra fértil não podem ser substituídas por papel quando os ecossistemas colapsarem. O que o texto nos alerta é que um sistema que devora sua base biológica para acumular abstrações financeiras está cometendo suicídio, em câmera lenta. E a ironia sombria dessa dinâmica é perceber que o sistema dedica toda a sua tecnologia e ciência para destruir biomas apenas para gerar riqueza financeira. Uma riqueza que vai perder o sentido. Exatamente. Porque quando o capital não puder mais comprar o alimento, a própria ideia de riqueza entra em colapso. É um ciclo de auto-aniquilação terrível. Mas é aí que as obras dão uma guinada interessante, nos tirando desse pessimismo teórico e nos levando para uma contraproposta material. O exemplo de Amritsar. Sim, Amritsar, no Punjab, mais especificamente o Templo Dourado.
É onde a literatura deixa de só denunciar a doença e descreve um antídoto em operação. Eles nos colocam diante dos portões do templo e, logo na entrada, o indivíduo passa por um processo físico e simbólico de nivelamento. Não importa quem você é lá fora, tem que lavar as mãos, lavar os pés e cobrir a cabeça. É o momento em que as credenciais seculares deixam de existir. E a obra traz um detalhe histórico muito fascinante sobre o fato de cobrir a cabeça, o uso do turbante. Porque um pedaço de tecido altera estruturas de poder tão antigas. Bom, o texto explica que o turbante no Punjab era historicamente um símbolo restrito à realeza e às elites. A comunidade Sikh promoveu um ato de subversão brilhante ali. Eles aboliram a diferença visual. Exato, ao determinarem que todos usariam o turbante, sem distinção de classe, eles decapitaram a hierarquia visual. Deixou de ser ornamento de dominação para virar declaração de igualdade radical. Quem usa o turbante está ali para servir o próximo. E essa horizontalidade se materializa de um jeito visceral na cozinha comunitária do templo, a cozinha que mencionamos no início. Ela desafia a nossa compreensão de economia. 24 horas por dia, todos os dias do ano. Sem pausas, 100.000 pessoas alimentadas com refeições completas e ninguém paga um centavo. Não há triagem para saber quem merece a comida. Mas o detalhe que destrói a nossa concepção ocidental de caridade é o momento da refeição. Todos sentados no chão. Milionários ou desabrigados, sentados no mesmo nível físico, em longas fileiras. Esse ato de sentar no chão é o ponto mais politicamente agudo. A nossa caridade ocidental é, quase sempre, um evento de manutenção de poder. O benfeitor superior e o necessitado submisso. Exato. O benfeitor doa o excedente e o necessitado recebe com eterna gratidão. Isso não desafia a desigualdade. Em Amritsar, exigir que o homem mais rico e o que não tem onde dormir sentem-se lado a lado, no chão frio, oblitera a arrogância do capital. Não há pobre ou benfeitor, há apenas humanos se nutrindo. É inescapável a comparação. No nosso modelo, a caridade parece que são sobras atiradas de uma mesa alta e luxuosa para quem está rastejando lá embaixo. A doação de cima para baixo. Em Amritsar, eles destruíram a mesa, todos estão no chão. E as obras deixam claro que o motor ali não é apenas sentir pena subjuga. O motor é o dever humano inegociável de sustentar o outro. E como eles mantêm isso sem chefes, sem salários e sem coerção econômica? Isso me impressionou profundamente. O trabalho voluntário é invisível e colossal. Assim que uma fila termina de comer, homens vêm com baldes de água fervendo e limpam o chão na mesma hora. E há mais de 200 pessoas lavando pratos em um barulho ensurdecedor, sem nenhum capataz ditando ordens. Se um prato está sujo, alguém simplesmente pega e lava. Porque todo o financiamento vem da doação de 10% da renda dos membros. E quem não tem capital, doa o próprio suor, o tempo. O sistema funciona por coesão moral, não por ameaça de desemprego. É a responsabilidade coletiva na forma mais pura. E à medida que nós caminhamos para o encerramento desta nossa análise, a trajetória dessas obras revela o seu peso. Começamos denunciando um mundo que fabrica escassez e destrói recursos para financiar a guerra. Deixando 318 milhões de seres humanos padecendo. E do outro lado, fomos confrontados com a Amritsar, fundamentada na igualdade radical, fabricando sustento incansável para 100.000 pessoas diárias. A mensagem é muito clara. O individualismo narcísico precisa ser substituído pelo dever mútuo. Há uma síntese dolorosa de tudo isso em uma frase da crônica usada para descrever a motivação das pessoas que servem em Amritsar. A frase diz apenas: fazer o bem aos outros é apenas o básico. Existe uma tragédia profunda contida nessa frase. O fato de nós lermos sobre 100.000 pessoas sendo alimentadas gratuitamente e tratarmos isso como um feito milagroso é a prova definitiva da nossa falência. É o espelho da nossa decadência moral. Exato. Garantir que o outro tenha o que comer não deveria causar admiração. Deveria ser o grau zero da convivência humana. O estado natural das coisas. Ao tratarmos o básico como uma anomalia extraordinária, nós demonstramos o quanto nos distanciamos do que significa ser humano.
E diante dessa constatação impiedosa sobre a nossa condição, resta uma provocação final, que não nos abandona após fechar o texto. Se a fome sistêmica é o atestado definitivo do fracasso moral do mundo moderno, o que diz sobre nós, sobre o nosso estágio de consciência coletiva, precisarmos de crônicas literárias e análises profundas para nos lembrarmos de algo tão rudimentar e evidente quanto o fato de que nós não podemos comer o dinheiro que acumulamos?